Bem-vindos à nossa quinta aula complementar da quarta etapa. Estamos então tratando aí a questão da criação, evolucionismo e criacionismo. O autor sagrado então apresenta a origem distinta para o homem e para a mulher. Analisamos um e outro caso. Origem do homem. Será que o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quer dizer algo sobre o modo como apareceu o homem na face da terra? Respondemos negativamente. O autor sagrado utilizou a imagem do deus oleiro, que era assaz frequente nas tradições dos povos antigos. Com efeito, no poema babilônico de Gilgamesh, conta-se que para criar Enkidu, a deusa Aruru plasmou argila. Na lenda assiro-babilônica de Ae e Atar-Assis, a deusa Miami, intencionando criar 7 homens e 7 mulheres, fez 14 blocos de argila. Com estes suas auxiliares plasmaram 14 corpos. A deusa rematou-os, imprimindo-lhes traços de indivíduos humanos e configurando-os à sua própria imagem. No Egito, um baixo relevo em Deir el-Bahari e outro em Luxor apresentam o deus Khnum modelando sobre a roda de oleiro os corpos respectivamente da rainha Hatshepsut e do faraó Amenófis III. As deusas colocavam sob o nariz de tais bonecos o sinal hieroglífico da vida, Ankh, para que a respirassem e se tornassem seres vivos. Entre os maores da Nova Zelândia, conta-se o seguinte episódio. Um certo deus, conhecido pelos nomes de Tu, Tiki e Tané, tomou argila vermelha à margem de um rio, plasmou-a misturando-lhe o seu próprio sangue e dela fez uma cópia exata da divindade. Depois animou-a, soprando-lhe na boca e nas narinas. Ela então nasceu para a vida e espirrou. O homem plasmado pelo Criador Maori parecia-se tanto com este que merece por ele ser chamado Tiki Awa, isto é, imagem de Tiki. Compreende-se, pois, que o tema do deus oleiro, ocorrente também na Bíblia, não passa de metáfora. Quer dizer que, como o oleiro está para o barro, assim Deus está para o homem. E como é que está o oleiro para o barro? Numa atitude de sabedoria, carinho, maestria, providência. Assim também Deus está para o homem. Qualquer que tenha sido a modalidade de origem do ser humano, não se queira extrair desta passagem alguma lição de teor científico. A origem da mulher. Que significa a costela extraída de Adão para dar origem à mulher? Não implica que esta tenha tido princípio diferente do homem. O tema da costela há de ser entendido a partir das palavras finais de Adão. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Tal afirmação é metafórica e significa a mulher é da natureza ou da dignidade do próprio homem, em oposição aos demais seres. Embora cercado destes, o autor enfatiza que o homem estava só. Ora, para preparar e justificar esta asserção a respeito da dignidade da mulher, o autor descreve o próprio Deus a tirar carne e osso, uma costela, do homem, a fim de formar o corpo da mulher. A extração da costela e a formação da mulher, no caso, não tem sentido literal, mas vem a ser a maneira plástica de afirmar a igualdade de natureza do homem e da mulher. E à luz desta verdade que se deve entender também o desfile dos animais perante o homem e a imposição de nome a cada um deles. Impor o nome para os antigos significa reconhecer a essência, a identidade do ser nomeado. O autor sagrado imagina Adão a impor nomes aos animais para poder enfatizar de modo muito concreto que nenhum animal era adequado ao homem. Notemos que antes e depois do desfile o texto verifica que o homem estava só. Devemos, pois, concluir que tal cena não tem sentido literal,
mas visa apenas a fazer o contraste entre o homem e os animais inferiores e assim preparar o surto da mulher, feita da costela, o participante da dignidade do homem. Não se deve, pois, na base do texto bíblico, atribuir à mulher origem diversa da que tocou ao homem. Resta, então, indagar: que diz o texto sagrado sobre a maneira como apareceu o ser humano? A Bíblia não foi escrita para dirimir o dilema criação ou evolução. Todavia, a partir de premissas filosóficas e teológicas, é preciso dizer que o dilema não existe. Vejamo-los por parte. Quanto ao homem, a pergunta é colocada popularmente nesses termos: vem do macaco ou não? Responderemos distinguindo entre corpo e alma do homem. O corpo, sendo matéria, pode provir de matéria viva pré-existente? Dizemos pode, sem afirmar a tese. Não proviria dos macacos hoje existentes, pois estes já são muito especializados e não evoluem mais. Proviria, porém, do primata ou do ancestral dos macacos e do corpo humano. A alma, contudo, não teria origem por evolução, mas por criação direta de Deus, sendo espiritual. Ela não provém da matéria em evolução. O espírito não é energia quantitativa, nem fluido, nem éter. Por isso não pode originar-se da matéria. Assim se conciliam criação e evolução no aparecimento do homem. Pode-se admitir que quando o corpo do primata estava suficientemente evoluído ou organizado, Deus lhe infundiu a alma espiritual diretamente criada para dar-lhe a vida de ser humano. Isso terá ocorrido tanto no surto do homem como no da mulher. Considerando agora o universo, podemos dizer que a matéria inicial, caótica, nebulosa, donde terá precedido a evolução, foi criada diretamente por Deus. Não é matéria eterna. Deus lhe haverá dado as leis de sua evolução, de modo que dela tiveram origem os animais, os minerais, os vegetais, e os animais também irracionais até o limiar do homem. Quando o Senhor Deus quis que este aparecesse na face da terra, realizou outro ato criador, infundindo a alma espiritual no organismo do primata evoluído. É o que se pode reproduzir no seguinte esquema: o ato criador, a matéria inicial nebulosa, depois vem os minerais, vegetais, animais irracionais, organismo aperfeiçoado, juntamente com a alma espiritual, e o homem e a mulher. No tocante à origem da vida, é preciso distinguir vida vegetativa, vida sensitiva e vida intelectiva. As duas primeiras modalidades dependem de um princípio vital material, que bem pode ter sido deduzido da matéria em evolução. Ao contrário, a vida intelectiva depende de um princípio vital da alma espiritual, que só pode provir de um ato criador de Deus. Na nossa próxima aula, então, vamos ver sobre o monogenismo ou poligenismo. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.